Olá a todos, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. Esse que vocês estão vendo agora aí é o Ivan Valente, o narigudo do PSOL. Vocês vão assistir posterior a isso a Joyce Hasselmann dando uma mitada, mas uma mitada tão fantástica que ela realmente está merecendo o título de Bolsonaro de saias. Eu não vou nem interromper, porque realmente não precisa. Muito bom mesmo. Então sigamos com o vídeo. Vocês vão entender o que está acontecendo agora durante propostas para a reforma da Previdência. Contra essa medida e quer discutir artigo por artigo. O pessoal defende, portanto, que a medida provisória seja votada aqui artigo por artigo, um requerimento que o partido apresentou, e é isso que os deputados vão apreciar e votar daqui a pouquinho. Contrário. Contrário, você. O deputado Ivan Valente falou favoravelmente ao requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, e agora já a gente vai acompanhar a argumentação contrária ao requerimento. Por exemplo, você que está ligando agora na TV, na rádio, câmara, na internet, essa é uma medida provisória 852 que dispõe sobre imóveis da União, sobre vendas e mais outros temas que são relacionados às emendas que foram colocadas à questão de limites de parques nacionais. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou vendo aqui do outro lado a tropa da esquerda, né? PSOL, PT, liderando aí um movimento contra a nova Previdência, um movimento a favor dos mais pobres, um movimento contra este projeto que quer reduzir o tamanho do Estado, vendendo sim áreas da União. Para quê? Para que a gente possa utilizar esse dinheiro em favor da população brasileira e não em favor de meia dúzia de gatos pingados. E aí, eu fico aqui matutando, quem são as pessoas de fato contra a nova Previdência? São os marajás. São os marajás, são aqueles que ganham muito acima do teto constitucional. Aliás, o ex-presidente Lula, hoje presidiário, é uma dessas figuras que ganhava muito acima do teto constitucional. Quer outro? Ganhava não, que ganham. Ainda ganha, não parou de ganhar não. José Sarney, olha que emblemático, que já chegou a embolsar em verbas de previdência R$75 mil. Aí fica muito fácil, né, minha gente? Bater na nova Previdência, que vai ser uma Previdência justa, uma Previdência em que os mais pobres pagarão menos e os mais ricos pagarão mais, porque o melhor sistema de Previdência que existe é esse implantado hoje, é o Robin Hood às avessas, tira do pobre e dá pro rico. É para quem recebe super salário, super previdência, inclusive acima do teto constitucional. E tem muita gente recebendo, o que é ilegal, inconstitucional. E aí eu pergunto, a tropa do PSOL, e aí? Vão continuar defendendo os marajás? Vão continuar defendendo essa gente que ganha muito acima do teto constitucional? Sobem aqui na tribuna para falar do presidente Jair Bolsonaro. O meu presidente chegou em Brasília hoje. O de vocês está na cadeia. O meu presidente saiu do hospital hoje. Está aqui em Brasília. O que vocês apoiavam está atrás das grades, condenado de novo e vai permanecer atrás das grades. Então, minha gente, quem gosta realmente, quem respeita a população mais pobre, vai votar a favor da nova Previdência. Não é uma reforma, não. Não é um puxadinho, não. É um novo texto, fraterno, cidadão, que vai ajudar a eliminar essas desigualdades todas que fazem com que o trabalhador de sol a sol pague a conta de marajás, como Lula, Sarney e outros tantos. Muita gente, inclusive, ligada ao Poder Judiciário. Quantos são os boletos, as previdências, os depósitos de 70, 80, 100 mil reais? Qual é o tamanho das fraudes? É gigantesco, é uma questão bilionária quando se fala em fraude na Previdência. Aliás, teve um parlamentar aqui que citou uma medida provisória em que nós, da esquerda, tá, gente? Criticando a medida provisória que justamente quer colocar
um ponto final nessas fraudes que, de novo, a conta recai no bolso do mais pobre, minha gente. Aprovar a nova Previdência, esta reforma da Previdência, é ter responsabilidade com o Brasil. É ter responsabilidade com o eleitor. É ter responsabilidade com o contribuinte e é garantir que o aposentado hoje continue recebendo sua aposentadoria. Porque senão, minha gente, nem o que está aposentado hoje, nem os que chegarão amanhã. Porque o Brasil quebra. A Previdência em si já quebrou. A gente precisa reformar, instaurar uma nova. Mas se não houver aprovação da reforma, minha gente, dessa nova Previdência, o país quebra. Acabam-se os investimentos. Os marajás podem sair felizes da vida, porque já fizeram aí, né, o seu grande pé de meia em cima do povo brasileiro. E é o povo que vai, mais uma vez, pagar essa conta. Então não caiam nesse discurso furado de quem está falando aí que a nova Previdência vai prejudicar os mais pobres, porque não vai. É uma Previdência inclusive, que vai privilegiar os mais pobres e eles vão começar a receber já um auxílio aos 55 anos. E a gente vai detalhar tudo nessa casa. Muito obrigada, presidente. Nessa continuação, é um novo pronunciamento da Joyce Hasselmann. E antes dela, falou esse comunista do PCdoB que, como toda a esquerda adora um governo gigantesco e inchado para manter os seus cupinchas empregados, porque na maioria são incompetentes mesmo e não conseguem emprego de jeito nenhum fora do governo, eles querem manter tudo como está. Então siga com o vídeo. Presidente, mantenhamos a redação de hoje e permitamos que o regime geral possa sim contar com imóveis. Deputada Joyce. Presidente, para falar aqui sobre o destaque 12, que pede a supressão do artigo 22 aqui da medida provisória. Ora, o artigo 22 é exatamente o que originou a medida provisória. Suprimiu o artigo 22, que diz que os imóveis que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo de Regime Geral da Previdência Social poderão ser transferidos para o patrimônio da União, que lhes dará destinação assegurada à compensação dos créditos e dívidas entre Fundo e União na forma estabelecida em regulamento. Suprimir esse artigo é acabar com a medida provisória. É simplesmente colocar a medida provisória no lixo. Então eu peço a todos aqui uma orientação contra essa supressão desse artigo, minha gente. Essa é uma orientação do Tribunal de Contas da União. É o Tribunal de Contas da União que recomendou que houvesse ali um investimento para tampar pelo menos parte do rombo da Previdência. É preciso que haja pelo menos a movimentação desse dinheiro. É um imóvel, são imóveis que estão parados, não servem para absolutamente nada. Estão lá no Fundo de Regime Geral da Previdência. O INSS não tem que administrar imóvel. A União precisa ter esses imóveis, fazer dinheiro desses imóveis. E olha, uma expectativa aí é que no mínimo 6 bilhões de reais sejam arrecadados hoje com imóveis que na prática são elefantes brancos. Então é preciso sim que o artigo 22 na medida provisória seja mantido e aprovado para que nós consigamos seguir a recomendação do Tribunal de Contas da União até que, enfim, nessa casa, com responsabilidade, consigamos aprovar a reforma da Previdência. Que é brincadeira. O que eu estou vendo ali do outro lado, parece que os parlamentares da oposição estão vivendo em outro mundo. A reforma da Previdência cuida exatamente do mais pobre. Quantas vezes a gente vai ter que dizer, tem que desenhar? A reforma da Previdência cuida exatamente dos mais pobres. Combate exatamente o bando de marajás, que ganha inclusive acima do teto constitucional. O que a gente quer é que aquele que ganha menos pague menos, que ganha mais vai pagar mais. É simples assim, é matemática, é juntar Lé com Crê. Não precisa ser muito inteligente. Agora, quem está contra a nova reforma está contra o povo brasileiro, está contra o mais pobre. Em relação à medida provisória, a orientação é contra a supressão desse artigo 22. Presidente, obrigada. Orientação, bloco do PSL, PDEM, bloco do PDT, PT, PR, PSB. Pelo PSL. Primeiramente, a gente fica aqui ouvindo o lado de lá, a esquerda, falar, protegendo, querendo proteger o mais pobre, proteger o patrimônio que eles dilapidaram nas últimas décadas. Não tem credibilidade alguma, não tem moral. Agora o governo do presidente Bolsonaro
traz o ministro Paulo Guedes com uma equipe econômica de excelência, com PhD, com pessoas que conhecem profundamente o diagnóstico e sabem a solução, conhecem o remédio. E todo o discurso que será respaldado pelas ações do governo é no sentido, como disse a deputada Joyce Hasselmann agora, de proteger os mais desvalidos, aqueles que foram cruelmente enganados pelo governo do PT. O PSL orienta sim